Relatório Focus, Boletim de Mercado do Banco Central. Hoje, dia 3 de outubro de 2022. Nós vamos dar uma olhada no que aconteceu com os números fornecidos pelo mercado com relação aos itens que a gente costuma acompanhar do Relatório Focus. Então vamos dar uma olhada aqui. Vamos começar vendo a inflação, a previsão de inflação do IPCA, né, que é o índice oficial de inflação, para terminar o ano de 2022, está em 5,74%, a 14ª semana de queda na expectativa. Isso aqui vai lembrar que no ano passado nós vimos várias previsões de alta, então não se espante com 14 semanas seguidas de previsão de queda. A previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, para esse ano sobre o ano anterior. Isso aqui é no final do ano, né? Quanto que cresceu o Produto Interno Bruto brasileiro. Então a previsão subiu também pela 14ª semana seguida para 2,7%. Então toda a renda brasileira aí, né, medida pelo PIB, a expectativa é de que ela suba para ela tenha uma variação de 2,7%. O câmbio, quanto terminaria aqui o câmbio em 2022? Dia 31 de dezembro, a expectativa é de que ele feche em R$ 5,20, que é aproximadamente o valor que está agora, né? Em torno de R$ 5,20. Semana passada chegou a R$ 5,40 e pouco, deu uma queda forte aí. E é uma manutenção por 10 semanas seguidas dessa previsão de 5,20. E a Selic, que é a taxa básica de juros, a previsão é de 13,75 aqui, mantido por N semanas aí, 16 semanas, 15 semanas, né? Bom, o que é importante a gente dar uma olhada também, quando a gente vai tratar dessa questão da inflação, né, e da taxa Selic, é a gente dar uma olhadinha como é que estão as taxas dos títulos públicos. E a gente vai dar uma olhada aqui só para poder comparar. Houve uma queda considerável, mesmo porque a semana passada foi uma semana muito ruim para o mercado, né? Uma semana muito ruim que encerrou o mês de setembro com fortes quedas no mercado internacional. E aí a gente tem aqui, olha, uma redução na taxa do Tesouro Prefixado 2025, que agora está aí na faixa dos 11,47, chegou a bater 12 na semana passada, né? Aqui também para o 2029, Tesouro Prefixado 2029, uma redução aí também na faixa de 11,5, já ajustada aqui a curva de juros. Então nós estamos com os títulos mais curtos, com taxas mais baixas do que os títulos mais longos. E essa nossa curva de juros aqui, ela estava distorcida, tá? Então, que quer dizer que os títulos mais longos estavam com taxa menor do que os títulos mais curtos. A gente vai também dar uma olhada no IPCA, tá aqui as taxas do IPCA, né? Tesouro IPCA. Então aqui 5,59, aqui 5,56 e 5,56. Nesse caso do Tesouro IPCA, isso aqui é Tesouro IPCA 2026, tá aqui 5,59. Observe que aqui a gente tem uma distorção, porque o Tesouro IPCA 2035, ele está com uma taxa de juros inferior aqui de 5,56. E aqui sempre a gente tem acompanhado essa distorção entre esses dois aqui, né, esses dois títulos, porque essa taxa aqui ela tem sido mantida igual à de 2035, o que não faz assim, não é muito aconselhável, justamente por quê? Porque essa aqui traz maior risco embutido. Então ela era para ter uma variação superior, aliás, ela é para ter uma taxa superior. Lembrando aqui que alguns acontecimentos da semana passada foram alguns acontecimentos da semana passada que causaram mais rebuliço ainda no sistema. Foi a informação de que o Reino Unido iria reduzir impostos, ou seja, eles estão numa crise fiscal. O que é uma crise fiscal? O Reino Unido
todos eles saíram gastando muito dinheiro por conta da pandemia. A maioria dos países do mundo saíram gastando muito dinheiro. E aí, nesse momento em que a situação fiscal já está frágil, uma redução de impostos, porque você tem a despesa e você tem a receita. Então, você pega os impostos para pagar as despesas. Se você reduz os impostos nesse momento, você tem despesas mais altas e não tem dinheiro para pagar. É como se o cara trabalhasse, tivesse 2 empregos, fosse lá o Július, né? E ele tivesse 2 empregos, e aí ele aumentou os gastos, que não é o caso do Július, e largou mão de um emprego. Então, assim, é um troço inimaginável, né? Então, isso aí a comunidade econômica reagiu fortemente, a comunidade financeira reagiu fortemente e fez com que... E aí o Reino Unido reverteu essa posição. Antes de... Até só lembrando que se você gosta desse conteúdo e não é inscrito no canal, inscreva-se e marque o sininho de notificações. E também deixe um comentário para que esse vídeo atinja mais pessoas, chegue a mais gente, tá? E a gente vai continuar aqui dando uma olhada nos números agora de Nós vamos olhar os números de 2023, como é que foram os números de 2023. Daqui a pouco eu vou falar sobre uma questão também com o banco estrangeiro, que causou um incômodo grande aí nesse final de semana. Mas aqui, olha, nós temos a expectativa do IPCA para 5%, mantida a primeira semana de manutenção, né? Ele veio numa queda, né? Estava lá em 5,27%. A expectativa do produto interno bruto de crescimento de só pouco mais de 0,5%, com a primeira subida, mas uma subida meio insignificante, porque está de 0,5 para 0,3%, não tem muito efeito, embora o valor seja bem considerável, né, quando se trata do PIB de um país, mas de qualquer forma não ajuda muito a economia, né? Aqui a gente tem a expectativa do dólar mantido no mesmo nível do final deste ano, né? Então em 5,20, e a Selic mantida nas últimas 4 semanas, a expectativa de que ela termine 2023 em 11,25%. Bom, agora vamos dar uma olhada na expectativa aqui para 2024. Então, 2024, a gente tem aqui um número, né, da inflação girando em torno de 3,50, mantido já por 2 semanas. Crescimento do PIB em 1,70, aqui primeira semana de redução, então estava na faixa de 1,75, né? E houve uma redução aqui. Também aqui a cotação do câmbio de 5,10, então mais baixa do que agora, mantido pela primeira semana, mais baixa do que a expectativa do câmbio para esse ano. E aqui a taxa Selic em 8%, mantida por 12 semanas seguidas. E aqui a gente vai para 2025 com uma expectativa de inflação na faixa de 3%, mantido por 64 semanas, uma expectativa de crescimento do produto interno bruto de 2%, mantido por 47 semanas, uma expectativa de câmbio a 2,15, mantido por 2 semanas, e uma expectativa da taxa Selic em 7,75. A gente vê aqui que ela está subindo já há 2 semanas a expectativa da taxa Selic. Então, a gente está vendo que a expectativa do mercado é por juros de longo prazo ainda elevados, embora muito se esteja falando de quando as taxas de juros vão começar a cair. E antes de eu falar do banco francês, lembra, deixa um comentário aqui se você acha que a taxa Selic vai terminar em 13,75 mesmo, se a inflação projetada é essa na faixa de 5,8% ou menor, né? Então deixa aqui no comentário para ajudar esse vídeo a chegar mais para frente. Bom, então falando desse banco francês, desse banco estrangeiro, ele sofreu
aí uma série de dúvidas, então foi o Credit Suisse, e hoje, durante esse final de semana, os CDS, né, que são os Credit Default Swaps, tem um vídeo aqui no canal falando sobre CDS, o que é CDS, Credit Default Swap, pode procurar aí que você vai ter uma explicação legal sobre isso. E o que aconteceu? A taxa do Credit Default Swap dele explodiu e quando houve essa subida, o pessoal ficou muito preocupado porque é um banco e a crise financeira não, aliás, a crise econômica não é aconselhável que ela bata no sistema financeiro, porque se ela se transformar numa crise financeira, aí a confusão é grande. E aí essa semana, aliás, logo no início dessa semana, o presidente lá do banco, o CEO lá do banco, se pronunciou, mandou comunicados, mandou correspondência para os funcionários, para os clientes, e informou que está tudo bem e tudo mais, e que está avaliando também, tem um plano para venda de ativos, e aí passou essa informação, tanto que o mercado está mais tranquilo na data de hoje, na data que está saindo esse boletim. O mercado deu uma super subida lá fora e também aqui no Brasil. Bom, então é isso, pessoal. Eu agradeço a sua participação aqui. Se você ainda não tem inscrição, inscreva-se, marque o sininho de notificações. Se gostou, curte, compartilha e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!